Dizem que em tempo de quaresma os malassombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem são assustadores. Quaresma Maldita. O lobisomem da Quaresma do Monteiro. Hoje, quase ninguém lembra dessa história, mas por muito tempo ela assombrou os moradores do Monteiro, na Paraíba. Dizem que até no rádio essa história foi contada. Ficou conhecida como o lobisomem do Monteiro. E foi na Quaresma que essa história se passou, há mais de 60 anos. Nesse tempo, era outra coisa o mundo. O delegado era Dr. Martins, muito famoso naquela era. Tudo começou quando um homem arfante entrou esbaforido pela porta. Delegado, tá tendo uma briga na casa de seu Matias. Tá uma gritaria danada. Parece que é coisa séria, disse o homem que entrou na delegacia. Oxe, que história é essa? Seu Matias sempre foi homem respeitador, homem de ir na missa. Tem certeza que é ele? Perguntou o delegado. É ele sim, senhor. A gente só escuta a mulher dele gritando e dizendo para ele parar, disse o cabra. Alguma coisa deve ter acontecido para um homem calmo feito seu Matias se revoltar desse jeito, falou o delegado Martins, e apertando os olhos se virou para o soldado Rocha. Rocha, vai resolver essa pendenga aí? É coisa rápida, briga de marido e mulher, é só acalmar os ânimos, já já estão tudo junto de novo. E o soldado Rocha não hesitou, pegou a rua no centro e seguiu em direção à casa de seu Matias, onde estava acontecendo a tal briga. O caminho era longo e à medida que ele se aproximava, o clima parecia mais pesado. Ao chegar, encontrou um grupo de moradores reunidos, murmurando orações baixas. O cenário era aterrador. O casebre estava coberto de sangue e marcas riscadas na parede. Não havia corpo, apenas restos irreconhecíveis espalhados pelo chão. Os olhos dos moradores estavam arregalados diante de tão macabro cenário. Até mesmo o soldado Rocha, já acostumado a ver cenas que faziam qualquer um gelar a espinha, estava de olhos arregalados também. Aquilo parecia ser um pesadelo. Os moradores disseram que o homem, o seu Matias, tinha corrido para a mata. Mas antes que o soldado entrasse na mata, um dos moradores lhe segurou o braço e falou: tenha cuidado, homem. Esse aí não tá normal não. Ele tá possuído pelo coisa ruim. Só pode ser isso. Diante daquela afirmação, Rocha ficou atento e seguiu o rastro de sangue que ia pelo chão, e logo se perdeu entre as árvores da mata. Aquela mata era densa e o vento que soprava naquele momento uivava assustadoramente entre os galhos, feito um lamento. De repente, um barulho veio da escuridão, um estalo seco. Rocha se virou assombrado, já com a arma em punho, apontando para a origem daquele som. Algo se movia entre as sombras, rápido, sobrenaturalmente rápido. Rocha então disparou. O clarão do tiro iluminou por um breve instante uma figura alta e encurvada que desapareceu num piscar de olhos. Foi nesse momento que o soldado parou, prendeu a respiração e correu para a direção do movimento, tentando vislumbrar algo além da penumbra. Outro ruído e mais um disparo. E então um grunhido gutural ecoou pela floresta, seguido por uma gargalhada distorcida. Rocha começou a duvidar
se aquilo era mesmo um homem ou algum animal. Ele acelerou a perseguição, sentindo a adrenalina pulsar em seu peito. Viu lá na frente um vulto e logo disparou de novo. A criatura, porém, num movimento muito ágil, saiu da direção do tiro em poucos segundos. Aquilo saltava entre as árvores como se estivesse se divertindo. Numa hora estava num canto e em segundos já estava bem distante dali. Rocha conseguia apenas vislumbrar seus olhos brilhantes, refletindo na escuridão. Então, de repente, o silêncio. O soldado parou. O coração martelava entre as costelas. O som de folhas se mexendo veio de cima. E foi quando viu aquela criatura saltar em sua direção. Aquilo não era homem não. Era apenas um maldito lobisomem. Naquele tempo de quaresma, sempre reservava esse tipo de surpresa. Porém, o soldado muito ágil conseguiu se safar daquele golpe que ia receber das garras da criatura. O lobisomem então logo estava lá na frente, olhando para ele de volta. Não era homem mesmo não, não. O corpo estava coberto de pelos escuros e os membros deformados. As garras afiadas que a pouco iriam lhe partir no meio. O rosto mantinha poucos traços humanos, mas os olhos brilhavam com uma fome bestial. Era mesmo um lobisomem, e o pior tipo de lobisomem, lobisomem de quaresma, esses que vêm com sanha de sangue. A criatura saltou de novo em sua direção, porém Rocha correu por um lado e no último segundo conseguiu escapar. Ainda sentiu o impacto da criatura atingindo o chão. O monstro rugiu com fúria e avançou novamente em sua direção. O soldado recarregou a arma e disparou. Cada bala passava longe da criatura, que se movia como se soubesse justamente a direção em que o soldado ia atirar. Um golpe violento lançou Rocha contra uma árvore. Tinha sido atingido pelo lobisomem. Logo, sentiu o gosto de sangue na boca. A visão ficou embaçada. Foi nesse momento que o lobisomem avançou com toda a fúria, pronto para o golpe final. Com o último esforço, Rocha pegou a pistola e disparou contra a cabeça da criatura. O monstro cambaleou, soltando um uivo de dor. O soldado aproveitou a chance, disparou um derradeiro tiro na face daquele monstro. O lobisomem estremeceu, soltando o último rugido antes de parar de respirar. A floresta ficou em silêncio. Rocha ficou diante daquela criatura, com o coração ofegante e lhe martelando no peito. Tinha cumprido sua missão, tinha matado o lobisomem. Logo, ele olhou para o corpo diante de si, que já começava a se transformar de volta em um homem. Então, ele reconheceu o corpo do seu Matias. Foi nesse momento que vários moradores chegaram para ver aquela cena. No entanto, o verdadeiro terror veio depois. A família de seu Matias ficou enfurecida ao saber da morte. Acusaram Rocha de assassinato e contrataram um advogado para garantir que ele fosse julgado. A pressão sobre o delegado Martins foi intensa, mas ele permaneceu ao lado do soldado, garantindo até o fim que ele não enfrentasse aquelas acusações sozinho. E durante o julgamento, Rocha manteve sua versão legítima de defesa. Claro, sem nada mencionar que tinha lutado contra um lobisomem. Mas os moradores que testemunharam os acontecimentos naquela noite se comprometeram a falar a favor do soldado. Relataram o estado bizarro do marido antes de fugir para a floresta, após ter dado fim na esposa. E também a força normal e velocidade assustadora que aquele homem tinha tido. No final, Rocha foi inocentado
Seu ato foi considerado de autodefesa contra um homem que, segundo os registros, havia cometido um crime hediondo antes de ser abatido. Hoje, pouco se lembra dessa história, e os que sabem preferem não falar sobre ela. Mas Rocha, sempre que vê a lua cheia, sente um arrepio no fundo da alma, como se aquela criatura ainda estivesse lhe observando, esperando apenas um minuto de vacilo para lhe tomar a vida. O Casos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair de dentro da mata aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Casos Encantados. O link está na descrição do vídeo. Nas matas e nos rios são